Acidentes acontecem, situações de risco, muito mais. E tomar a atitude certa, na hora certa, fazer o procedimento correto, pode lhe ajudar a salvar uma vida. Eu estou falando sobre os primeiros socorros, que é interessante que cada um saiba fazer. Para falar melhor sobre esse assunto, nós conversamos hoje com o professor Jonatas Fraga. Tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos começar explicando para o pessoal que está em casa. São vários procedimentos que existem, mas vamos começar por vamos escolher o AVC. O AVC é um acidente vascular cerebral, né, que ele acontece normalmente com pessoas que têm mais idade ou pessoas novas. Existe um grupo de risco, né? Normalmente idosos, portadores de colesterol alto, hipertensos, que são aquelas pessoas que fazem tratamento para pressão alta, portadores de diabetes, cardiopatas que têm alguma anomalia, né, cardíaca que faz algum tipo de tratamento, né? São pessoas que têm mais grupos que têm mais probabilidade de ter um AVC, né? E como é que a gente pode fazer? Vamos explicar ao pessoal que está em casa como é que a gente faz para identificar um AVC? Ele, quando está acontecendo o AVC ou aconteceu, ele tem alguns sintomas visíveis. O primeiro, ele pode ter a fala enrolada, assim, não consegue pronunciar corretamente as palavras, né? Ele tem a paralisia facial, a paresia facial, ele pode cair um lado da boca, assim, e não conseguir retornar ao local. Um outro teste que a gente pode fazer com a pessoa também é esticar as mãos do paciente, né, e pedir para ele ou levantar os braços ou fazer força. Se ele não tiver força em um dos braços, é normal quando a pessoa tem AVC ele perder a força de algum dos membros, tanto superiores como inferiores, né, braços ou pernas. Erguer o braço. Isso, fazer a força para cima. Isso, tentar levantar. Normalmente a pessoa que tem um AVC, normalmente ele consegue levantar só um. E o outro ele não consegue, ele perde a força. Levantar os dois. Isso. No caso, se a pessoa que está em casa está tendo um AVC, né, é interessante a gente pedir, ó, levante os braços até uma altura. Normalmente a gente segura a mão do paciente aqui, né, e agora só tente levantar os braços. E ele vai fazer força com um e o outro ele não vai conseguir. Ah, interessante também. Daqui somente um vai erguer, o outro a pessoa... normalmente um ele não vai conseguir levantar, que é a perca de força. Normalmente é o lado que está paralisado, tem alguma coisa a ver? Porque sim, normalmente ele vai ter praticamente todos os sintomas de um lado só. De um lado só, isso. Então o lado que paralisou tanto da face vai ser a mão que eu vou erguer menos. Normalmente sim. Então já são indícios que a pessoa está tendo um AVC. Qual é o procedimento certo a seguir? O melhor procedimento ou é chamar socorro, né, chamar o sistema de urgência e emergência da cidade, né, ou encaminhar o paciente com mais brevidade para dentro de um pronto-socorro, né. Para salvar a vida da pessoa. Ou diminuir o risco de sequela posterior ao AVC, né. Existem dois tipos de AVC. Existe o AVC hemorrágico, que existe o rompimento de um vaso que irriga o cérebro, e o isquêmico, né, que é só um bloqueio do vaso que pode acontecer o desentupimento posterior e diminuir os efeitos do AVC, né? E qualquer um desses dois AVCs não tem idade para dar ou tem alguma idade? Não tem idade. Existe esse grupo de risco, mas pode acontecer em qualquer idade. Né? É interessante então a pessoa ter uma vida ativa, uma saúde boa, uma dieta, cuidar da saúde, né? São fatores que ajudam já para contribuir para que isso não aconteça, né? Que não desenvolva um AVC. Isso. O melhor é prevenir para não ter que remediar. O melhor é prevenir, mas o importante é que as pessoas que estão em casa mantenham a calma. Se não souber identificar, o indicado é chamar um profissional da saúde mesmo, chamar o SAMU, né, o mais rápido possível, para que venha e solucione o problema, né? Isso. Realmente, professor, o importante sempre é chamar um socorro, alguém especializado, né, para solucionar o problema. Outro assunto muito importante e que prejudica muito se tu não souber tomar a atitude certa é o engasgamento, né? Normalmente com crianças. A nossa equipe foi até as ruas para saber se as mães estão sabendo como agir, qual o procedimento correto. Confira na enquete feita pelo acadêmico de jornalismo Lucas Cirolini. Em caso de emergência, se uma criança se engasgar, que atitude a senhora tomaria? Saberia tomar alguma atitude ou não? Sei. Pega assim, aperta para saltar. Depende. Aprendeu com quem isso? Na televisão. Viraria de bruço e daria umas compressão no abdômen e uma batidinha nas costas. Eu acho que é apertar a pessoa. Eu acho que é isso. Que atitude a senhora tomaria num caso de afogamento, engasgamento? Ai, dá um soco nas costas que ele se desengasga. É mais ou menos isso, né? Eu já sei, mas na hora eu teria medo, né? Numa hora de emergência, vocês saberiam como agir num caso de afogamento? Virar ela de bruço no braço e segurar a boquinha dela aberta.
Aprendeu aonde? Na TV. Na TV. E o senhor faria o quê? Eu entregaria para ela resolver o problema, que ela já sabe. Professor, como nós acabamos de ver na enquete, a maioria das mães não sabe qual o procedimento correto em caso de engasgamento, né? Até por questão que ela fica nervosa, não sabe como agir. Vamos explicar para as mães que estão em casa como agir num caso desse, né? Qual é o procedimento correto? Aqui nós temos um bebê que é usado no laboratório, né? E ele tem o mesmo peso praticamente, praticamente né? o mesmo peso da criança. A gente estava olhando, ele é bem pesado, é bem real. Então, o professor Jonas vai demonstrar para o pessoal que está em casa saber como agir. Vamos mostrar, professor. Então, assim, existem dois procedimentos, né? Existem procedimentos de crianças de 0 a 1 ano e em adultos, tá? De 0 a 1 ano, o que a gente vai fazer? A gente vai botar a criança aqui apoiada no braço, né? A gente utiliza da gravidade para também facilitar a saída desse corpo estranho, ou do próprio leite, ou do próprio vômito da criança, que é muito comum, né? De 0 a 1 ano. A gente vai visualizar dentro da cavidade aqui da boca, ó, se a gente consegue visualizar o corpo estranho. Se não, a gente vai segurar no queixinho da criança, vai virar a criança aqui, cuidando sempre para a perna, para a gente prender aqui ao lado do corpo. Prende a perninha. Isso, para a gente não derrubar a criança e ela não fazer um outro trauma. Ah, sim. Bater a cabeça, né? Fazer algum tipo de fratura. Então, assim, ó, a gente vai visualizar as costas da criança e vai dar 5 golpes. E são golpes um pouco fortes, assim, a gente, como eu digo, a gente não pode fazer carinho, né? A gente tem que dar os golpes para tentar desobstruir. Usando a força da gravidade, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo momento que tu faz o último golpe, tu segura a cabeça da criança, gira novamente, né, vê, e vai visualizar. Se a gente não vê o corpo estranho, ou se ele já desobstruiu e está aqui dentro da cavidade oral, a gente pinça e retira. Se não, a gente vai fazer um procedimento, a gente vai abrir aqui no tórax da criança, né, vai visualizar e vai fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Isso com uma frequência constante, uma força? Constante, isso, que a gente consiga fazer aqui a pressão no tórax da criança, né? A gente vai visualizar aqui a cavidade oral, se não teve a desobstrução, a gente segue o procedimento de novo, né, dos golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Não é só bater, é fazer um movimento, né, que empurre. É um movimento assim. Isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente faz até a desobstrução daí. Até a desobstrução. Isso faz quantas vezes for até necessário. Até conseguir desengasgar Isso. a criança. E o importante é assim, que se tiver outra pessoa, essa outra pessoa já chame socorro. Ah, né? interessante. Sempre é importante lembrar. chamar, a primeira atitude sempre é chamar socorro. Então, num caso e tentar desses, o mais, não... né, tentar manter a mais calma possível, né? A gente sabe que é filho, às vezes, é sabe neto, que é né? complicado, e tentar é fazer isso com mais difícil, né? calma. Manter a calma, mas é interessante quando alguma pessoa estiver prestando socorro, a outra já esteja ligando para um profissional da saúde para que venha resolver o problema. Isso. Mas existe uma diferença entre crianças e adultos? O procedimento é o mesmo? Não, é diferente. Em adultos a gente usa a manobra de Heinz, né? Que é a manobra que a gente faz a desobstrução. Vamos chamar um voluntário, vamos chamar o produtor do programa, Patrese. Vamos fazer a demonstração no Patrese aqui. Qual é o procedimento então, assim, ó, a gente, né, no caso de um adulto? O primeiro sinal que ele vai mostrar é o sinal de engasgamento. Ele vai colocar as duas mãos, né, e vai começar a emitir alguns sons, né? Quando a gente visualiza, a gente pergunta, você está engasgado? E ele, né, vai fazer um procedimento que sim. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente se posiciona lateralmente atrás do paciente, né, da vítima, né? Lateralmente, por quê? Se a gente faz a manobra aqui e ele desacorda, ele cai por cima de ti e tu não consegue segurar. Então, assim, ó, a gente fica lateralmente atrás do paciente, né? A gente vai localizar aqui, ó, com as mãos, né? O apêndice tifoide, que é aqui onde termina aqui, né, os ossos do tórax. Sim. E o umbigo, vai fechar a mão aqui, vai pegar a outra mão e vai fazer assim, ó, compressões de baixo para cima. Né? Até ele desobstruir. Isso, de baixo para cima. Isso tem uma força também. Tem uma força, a gente tem que fazer a compressão do abdômen aqui, tá? Se caso ele desmaiar, por que a gente fica lateralizado? Porque daí a gente pode, ó, é mais fácil da gente deitar ele sem que cause algum novo trauma no paciente. Tentar sempre deixar ele lateralizado, né? A gente tenta lateralizar, se ele tiver vômito ou a gente desobstruir, ele já espelha o produto e não tem o caso de se afogar novamente. E a questão dele estar engasgado, você não conseguiu tirar e ele desmaiou. Você deita a pessoa igual? Se ele desmaiou, sim. Deita, deita. E deixa de ladinho assim? Isso. Não... Ou assim, ó, a gente tem um outro procedimento também, né? Que a gente se posiciona acima da vítima, né? Fecha as mãos aqui e faz a compressão direto aqui, ó. Para cima, tentando desobstruir. Tá? Esse é um outro procedimento também. É um outro procedimento dele deitado.
Sempre lembrando que o mais importante sempre é chamar ajuda, né? Chamar ajuda, sempre e em qualquer a gente vai caso, tentando né? os procedimentos até chegar ao socorro especializado daí. Já que nós estamos com o nosso produtor aqui deitado no chão, vamos falar a questão da descarga elétrica, que normalmente a pessoa toma um choque, a primeira reação é cair. Né? Qual é o procedimento? Como que a gente pode fazer para ajudar essa vítima? Assim, ó, a parte mais importante no socorro de uma vítima é tu não se tornar vítima também. Então, assim, o que é importante? A gente vê, assim, aquele nosso familiar que foi fazer alguma coisa em casa, ele tomou o choque elétrico, ele está ali, ou ele vai estar se debatendo, né, sofrendo o choque elétrico, ou ele vai estar completamente parado. Sim. O que a gente deve fazer? Sempre a gente avalia a cena. O que é avaliar a cena? Ver se o que causou o choque elétrico ainda não está em contato com ele, né? Porque se a gente encostar nele, nós vamos ser a próxima vítima, nós também não encostar na encostar. pessoa. Olha, gente, não é interessante, então, vamos lembrar, ó. Tomou um choque elétrico, uma descarga elétrica, você, por mais que queira ajudar, nunca encoste na vítima. Não, primeiro a gente vai avaliar. Se ele não está mais em contato com o fio ou aonde ele sofreu a descarga elétrica, aí sim. Se estiver em contato com o fio? A gente tenta ou retirar o fio, né, com uma madeira, alguma coisa isolante, ou tenta desligar a força. Até porque se eu chegar e ele tá com a descarga elétrica e eu encostar nele, tu cai também em mim. vai tomar um choque também. Aí serão duas vítimas em vez de uma. Duas vítimas. Se for rede da luz, da rua, assim, de alta tensão, alguma coisa, a gente tem que esperar o serviço especializado de energia para desligar a energia. Então é interessante, pessoal, isolar o local, chamar os responsáveis para poder solucionar o problema e não criar mais vítimas também, né? Isso. E em caso de acidente de trânsito, né? Vamos aproveitar, né? Aconteceu um acidente de trânsito, eu estou andando lá e acontece um acidente. Eu quero ajudar, né? Mas o que eu não posso fazer? A melhor ajuda, quando a gente sabe ou não sabe o que fazer, é chamar o socorro. Chamar o socorro. Primeira coisa é chamar o socorro. O que acontece quando existe um acidente ou até após um choque elétrico, né? Ele pode ter uma parada cardiorrespiratória. O importante é a gente abrir o ambiente, não deixar os curiosos em cima, né? Pedir para abrir um espaço até para fazer algum tipo de procedimento e chamar socorro. O que a gente vê, ou pós-choque elétrico também ele pode ter uma parada, né, como eu já tinha dito. Então a gente vai ver, ouvir e sentir. Né? São o que é ver? Três situações. São três situações. A gente vai visualizar, né, se ele tem movimento torácico, né, se ele não tiver movimento torácico. A gente vai tentar falar com ele, Patrese, tenta que ele tente te responder. Se a gente não escutar nada, a gente vai sentir, que é colocar o rosto do lado aqui das vias aéreas para ver se ele tem ventilação. Esse exemplo vale tanto para a pessoa que tomou um choque como a pessoa que sofreu um acidente, né? Não mexe e vê primeiro esses três sinais. Mais em questões de parada, né? Porque no acidente ele pode ter alguns traumas, como que são visíveis também. Traumas crânioencefálicos, trauma raquimedular. O que acontece? Quando a gente não sabe fazer o socorro, por exemplo, num trauma, ele pode evoluir ou com uma tetraplegia, para ficar com algumas sequelas posteriores pelo mau atendimento. Então, quem deve retirar a vítima do carro é o serviço especializado. Socorro, e nós temos técnicas apropriadas para não ocorrer esse tipo de sequela posterior. Em caso de parada, né, a gente vai esperar o serviço especializado ou a gente inicia as manobras de reanimação. Né? Como é que é essas manobras? Que primeiro são as compressões. Né? A gente vai localizar aqui, ó, o osso externo, né, no apêndice tifoide, vai se lateralizar ao lado do paciente, vai fechar o punho aqui, a gente vai se posicionar aonde a gente fique, né, reto com as vias aéreas do paciente, com o nariz do paciente e vai iniciar as compressões. Vai pressionar de uma maneira intensa até que ele O bom são 100 compressões por minuto, né? Sim. O correto entre 2 socorristas são 30 compressões e 2 ventilações. A questão do boca a boca. O boca a boca a gente só vai fazer se a gente tiver dispositivos que não façam a gente entrar em contato com o paciente. Lembrando, gente, que esses são os socorros de um profissional da saúde que vai fazer quando chegar no local, né? Nunca faça isso, nunca mexa numa vítima, nunca deixa a vítima imobilizada. É interessante não mexer, né? Chamar o socorro. O melhor atendimento é o que eu disse, é chamar socorro e manter os curiosos afastados. Afastar o local, e esperar e tentar acalmar o paciente. Se ele não está em parada, se a vítima estiver acordada, normalmente ele vai ficar agitado, ele pode ficar gemente, ele pode estar gritando, tentar acalmá-lo. Até porque é interessante manter a vítima sempre imobilizada. Então, se a vítima está acordada, mantenha calma, procurar manter ela... Isso, a gente já chamou socorro, a ambulância está chegando, não saia do carro. É interessante falar para a vítima o que aconteceu, o acidente. Se ela sofreu um acidente, né? Fica tranquilo, já ligamos para o serviço de urgência, eles já estão vindo, vamos aguardar eles para tirar o paciente. A gente nunca remove ele do lugar. Nunca remove do lugar. Não, por São possíveis ótimas sequelas, dicas, né? Uma boa informação aí para o pessoal que está em casa, saber como proceder num caso desse.
Professor, nós vamos para um breve intervalo, logo mais nós voltamos para responder algumas perguntas que nossos internautas do Facebook fizeram a respeito de algumas dúvidas que eles têm sobre primeiros socorros. Nós já voltamos, não saia daí, eu espero vocês. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Volta aqui com Saúde em Foco e hoje estamos falando sobre os primeiros socorros com o professor Jonatas Braga, do curso de Técnico de Enfermagem aqui do Centro Universitário Franciscano, está esclarecendo para nós algumas dúvidas muito comuns. Inclusive, vamos falar agora sobre queimaduras. Professor, nós sabemos que existem graus de queimaduras, né? E qual é a diferença entre cada uma delas? Na verdade, sim, existem queimaduras de primeiro, de segundo e terceiro grau, né? Elas diferenciam para pessoas assim que não são especializadas, como a forma que ela se apresenta na pessoa que é queimada. A de primeiro grau, ela apresenta só vermelhidão e dor, né? Que é aquela, pode ser queimadura solar ou pelo bafo ali da água quente, né? São as queimaduras caseiras? De primeiro grau, as queimaduras mais caseiras, né? O que é de segundo grau? De segundo grau, ela já vai ter o inchaço, né? Pode criar aquela bolha e vai ter a dor também. No caso, eu me queimei na panela, é uma queimadura de primeiro grau. Aquela só do bafo ali ou do sol, sem o contato é de primeiro grau. A pele vai ficar vermelha e vai ter bastante dor. Então, a queimadura de primeiro grau, só para nós lembrar o pessoal que está em casa, a pele fica vermelha. E o melhor procedimento para esse? É passar bastante água corrente. Nada de pasta de dente, viu, pessoal? Nada. Isso não existe. Pasta de dente, enrolar no cabelo também não funciona. Não. A gente recebe muito, assim, muitas pessoas vítimas de queimaduras no pronto-socorro que colocam pasta de dente, borra de café, algum tipo de pomada. Isso é tudo mito, não ajuda tudo mito. nada. O que acontece? Às vezes ele tem um alívio momentâneo da dor, mas para nós, depois no pronto-socorro, é mais difícil, porque a gente tem que retirar tudo aquilo ali. Isso causa um trauma na pele maior e a dor do paciente vai ser bem maior também. E acaba prejudicando, né? Uma simples queimadura pode virar algo bem mais grave, né? Por causa do primeiro socorro não ser certo, né? Não ser correto. Não, interessante. Então, é sempre botar água corrente. Sempre bastante água corrente, em qualquer grau da temperatura, qualquer grau da queimadura. E a segunda, qual é a de segundo grau? A segunda, ela tem o inchaço do local, né? Ela apresenta uma bolha daí, né? Com líquido dentro e a dor. Né? E a de terceiro grau é onde tem a maior queimadura. Ela queima a pele, né? Pode queimar tecido muscular e o osso. Essa, a princípio, é indolor. Ela não sente dor. Mas, como eu digo para os meus alunos, sempre quando a pessoa tem uma de terceiro grau, em algum lugar ela tem uma de segundo e uma de primeiro. Então, ele vai sentir dor da mesma forma. O procedimento qual é que é? Colocar bastante água corrente, né? Chamar o socorro, sempre em primeiro lugar, chamar o socorro, né? Ou preparar como levar essa vítima ao pronto-socorro, né? Bastante água corrente, pegar um pano limpo, né? O mais limpo possível, umedecê-lo ele com água, né? E colocar em cima da lesão e levar ao pronto-socorro. Inclusive, professor, essa foi uma das perguntas que a nossa internauta, a Letícia Fogaça, ela fez. Nós pedimos para que os internautas do nosso programa Saúde em Foco nos enviassem perguntas e dúvidas, né, que normalmente as pessoas têm em casa, né? A Letícia Fogaça, ela perguntou sobre as queimaduras na pele, que isso que o professor acabou de explicar, né? Existem 3 graus, primeiro, segundo e terceiro, onde
onde o mais indicado sempre é colocar água corrente. Nada de pasta de dente, borra de café, enrolar no cabelo, que não funciona. Só prejudica o trabalho do profissional depois, né? O Pedro Zanetti, ele é aqui de Santa Maria e ele quer saber quais são os itens que são indispensáveis para que a gente tenha em casa, em caso de que aconteça algum pequeno acidente, situações de riscos, né? Como se fosse um mini kit para se ter em casa. O que o senhor indica que as pessoas tenham, assim, para uma primeira ajuda, Sim, podemos assim, dizer? o que é bom a gente ter, né? Assim, ó, talvez uma luva de procedimento, né? Porque nem sempre uma pessoa que vai se ferir ali vai ser um conhecido teu, né? E a gente tem aquele respaldo que essa pessoa não tem nenhum outro tipo de doença, alguma coisa que possa transmitir para quem vai fazer o socorro, né? Uma luva de procedimento, algumas gases e soro fisiológico. É o básico. É o básico, assim, alguma atadura, né? Para enrolar, por exemplo, tem um corte num dedo, né? Faz uma primeira limpeza, coloca uma gase, passa uma atadura e leva no pronto-socorro. É o básico para ter em casa. Nós temos uma outra pergunta que foi enviada pelo professor Gilson Piber. O professor Gilson, ele quer saber como ajudar uma criança que está em engasgamento, o procedimento que o senhor acabou de explicar agora no outro bloco, né? Tem toda aquela técnica, né, de pegar a criança, de virar, de socorrer para poder evitar possíveis situações piores também, né? E qual é o primeiro atendimento, ainda a pergunta do professor Gilson Piber, qual é o primeiro atendimento para uma pessoa que sofreu uma queimadura doméstica, essa que o senhor também acabou de falar, né? Nós temos também uma pergunta do Lucas Leivas Amorim. O Lucas, ele quer saber sobre os kits de primeiros socorros que existem nos carros. Em 1998 foi obrigatório o porte em veículos, mas virou optativo em 1999. Ter ou não ter? O que o senhor, como um profissional da área de saúde, um técnico em enfermagem, poderia nos dizer? As pessoas têm que ter no carro um kitzinho, até porque a maioria das pessoas, se tiver, elas vão saber usar? Assim, ó, isso é uma questão delicada, né? Tu ter o kit, mas tu tem que ter o kit e saber o que fazer com ele. Então, assim, ó, tu ter uma luva, tu ter uma gase, tu ter uma atadura, isso não tem problema. Mas a pessoa tem que saber o que vai fazer com isso aí. E a gente não pode achar que tendo isso a gente se acha capaz de resolver qualquer tipo de situação. Não adianta ter a ferramenta e não saber usar também. Isso, tem que saber usar. Eu, como profissional, eu tenho no meu carro, né? Uma gase, uma atadura, uma luva de procedimento, porque eu até sei o que fazer naquele momento. Mas sempre, se eu não me achar seguro naquele momento de fazer algum procedimento mais invasivo, sempre primeiro eu vou chamar ajuda. Sempre chamar ajuda. Nós temos uma última pergunta, que é do Bruno Figueiró, aqui de Santa Maria. Eu estou com uma pessoa intoxicada em casa. Em caso de emergência, quais os principais procedimentos para socorrer essa vítima? Assim, no caso de intoxicação, seja por fumaça, alguma coisa, como é que a gente pode ajudar? Em caso de incêndio, de fumaça, a melhor situação é a pessoa se abaixar ou se deitar no chão, né? E tentar sair o mais rápido possível dessa situação. Se for por alguma intoxicação, por algum líquido assim, corrosivo, alguma coisa, né? Lavar bem a região e encaminhar primeiro para o pronto-socorro, né? E sempre chamar ajuda, né? É interessante, o professor respondeu agora as perguntas enviadas pelos nossos internautas. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Professor, vamos falar um pouco agora sobre convulsão e desmaio. Né? Existe alguma diferença assim, para o pessoal identificar quando eu estou convulsionando ou quando eu estou prestes a ter um desmaio? A convulsão, a pessoa fica com contrações musculares desordenadas. A pessoa fica em movimento. Isso, fica em movimento ali. Então, o que a gente deve fazer? Sempre tentar lateralizar ela, né? Ela provavelmente vai perder o equilíbrio, vai cair. Tentar colocar essa pessoa numa posição de segurança. O que é posição de segurança? Sempre lateralizada, se ela tiver vômito, alguma coisa, que ela não se engasgue, né? Não crie uma outra situação, né? A questão do desmaio pode ser por algum estresse, né? Estresse, muito tempo em pé, muito tempo sem se alimentar. Normalmente acontece com pessoas em fila de banco, né? Que às vezes esperam muito tempo, calor excessivo, isso tudo pode causar um desmaio. Facilita, Melhor forma é acomodar esse paciente de uma forma que ele fique lateralizado, afrouxar um pouco as roupas e sempre chamar ajuda, né? Chamar ajuda. Vamos só finalizar o nosso programa e falar sobre as picadas de animais peçonhentos, né? Fui picado por uma cobra, por uma aranha, qual o melhor procedimento para o pessoal fazer correto em casa? O melhor procedimento, né, é acalmar a vítima, né? Acalmar sempre a pessoa, tentar acalmá-la o mais possível, né? Chamar ajuda, tentar levar o animal junto, né, ao pronto-socorro. E se existe um número que a gente pode ligar, que é o CIT, né? É o Centro de Informações Toxicológicas. Esse CIT é um número que as pessoas podem ligar quando acontece por exemplo, uma você situação está lá assim. numa situação que você não está na cidade, né? Tu está numa área mais fora do
centro urbano e tu precisa fazer alguma coisa. Se tu ligar para esse número, o CIT, tu vai informar as características do animal que tu foi picado e eles vão te dar recomendações sobre isso. Vamos passar o número na tela para o pessoal que está em casa poder ligar. O número, né, é 0800 721 3000. É o 0800, até que foi questionado pelos meus alunos, mas celular pode ligar? Esse pode. Eles aceitam de qualquer tipo de aparelho. E já que nós estamos falando em números para ligar em caso de situações de emergência, vale a pena a gente lembrar o pessoal que está em casa também dos números de emergência em caso de situação, engasgamento, afogamento ou qualquer acidente. Vamos lembrar o pessoal, né, professor, que é... Vamos ligar para os responsáveis, ou liga para a polícia, que é o 190, o SAMU 192, ou para os bombeiros 193. Esses são números indispensáveis que você não pode deixar de ligar quando acontece algum acidente assim, Isso. né? Sempre o primeiro número que a gente deve pensar, sempre é do SAMU, né? Sempre 192, depois dos bombeiros, possivelmente depois da Brigada Militar, se a gente não tiver sucesso. Mas sempre a gente tem sucesso. Professora, eu gostaria de lhe agradecer a sua presença aqui no Saúde em Foco, esclarecendo essas dúvidas que são muito comuns da maioria das pessoas que estão em casa, né? Que nem todo mundo sabe o procedimento certo para fazer na hora do risco, né? Na hora que a pessoa está em uma situação de aperto. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Saúde em Foco. A gente também agradece, né? Nós como enfermeiros, como professores aqui do Centro Universitário Franciscano, né? Do curso técnico, que são dicas básicas, né, que pode salvar uma vida, né? Ou a gente agir com um pouco mais de agilidade no processo de salvamento da vida. É sempre bom lembrar, né? Muito obrigada, professor. O Saúde em Foco dessa semana fica por aqui. Hoje falamos sobre primeiros socorros. Eu volto na semana que vem para falar sobre postura. Você sente dores nas costas? Dores frequentes? Fique ligado no próximo programa que nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre isso, a questão da postura. E não esqueça de acompanhar a Unifra no YouTube, no canal da Unifra Online. E mande a sua sugestão na nossa página do Facebook. Eu aguardo vocês. Até lá!